Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade então à programação do nosso 8º mês espírita e, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece que pedimos a Maria fazer para nós hoje. Deus, nosso Pai, que sois infinito amor e misericórdia, bondade e perfeição, Criador de tudo e de todos, com o propósito de evoluirmos e de amarmos uns aos outros. Jesus, Tu que és o nosso modelo e guia de libertação das consciências, irmão incondicional de nossas vidas, agradecemos-te por esta oportunidade de confraternização espiritual, de estudo e reflexão acerca da nossa natureza de seres imortais, auxiliando-nos a reformular crenças e valores, renovar paradigmas, para nos sentirmos mais como seres da criação, espíritos imortais, viajores do universo, para que percebamos, Senhor, as potencialidades das quais somos portadores e nos motivemos a buscar desenvolver essas potencialidades, emanando o que há de melhor em cada um de nós, como seres imortais que somos. Agradecemos-te por todo o amparo que nos é concedido, através dos mentores amigos, os benfeitores espirituais desta casa de oração, que nos envolvem em vibrações de paz, incentivando a cada um de nós a buscarmos investir na nossa evolução espiritual, abraçando as propostas que consideram os valores eternos, perenes, para que gradualmente nos tornemos instrumentos da disseminação da paz, da fraternidade e da solidariedade, que possamos, Senhor, no decorrer das nossas reflexões, abrirmos nossas mentes e corações aos ensinamentos do mundo maior, buscando assim, gradativamente, introduzi-los na nossa vida prática, almejando nos tornar hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Que a Tua paz, Senhor, possa fazer-se em nossos corações e pensamentos, mas que possamos escolher cultivar esta paz, colaborando na construção de uma psicosfera mais elevada, onde fruem os ensinamentos do mundo maior, até cada um de nós. Fique conosco, Senhor, em espírito e em verdade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje, o seminário intitulado Doença Mental, uma visão reencarnacionista. Todos nós aqui presentes, irmãos dos dois planos da vida, e também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão através do pensamento espírita, onde todos nós somos aprendizes da vida, nos colocando à disposição para aprender um pouco mais. O nosso formato de trabalho hoje será deste horário de agora até que 7h45, onde vocês vão me ouvir. Mas nós vamos aprender e eu também vou tentar interagir para que nós vamos aprendendo uns com os outros. Esse tema é bastante abrangente e, obviamente, que tem diferentes correntes ou caminhos por os quais ele pode ser explorado. Nós aqui nos escolhemos hoje a trabalhar o título Doença Mental, uma visão reencarnacionista, não dentro de visões considerando muitos efeitos das nossas doenças mentais, mas sim considerando, acima de tudo, as causas. Nós vamos fazer um estudo profundo para que nós vamos nos perceber como espíritos imortais e entender um pouco mais sobre as causas dos nossos conflitos ou distonias, né? Então, com isso, nós vamos começar com o pensamento de Alexandre no livro Missionários da Luz, que nos ensina: em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontreis perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Certamente que para nós estarmos aqui, nós já disponibilizamos nossas mentes e corações e ativamos a nossa vontade para aprender com os ensinamentos, refletindo sobre as leis naturais da vida, principalmente nos vamos trazendo o foco da nossa atenção, entendendo que os conflitos ou as doenças mentais são oriundas do uso do livre-arbítrio do espírito, que é o ser imortal,
irresponsavelmente, ou vamos colocar desconectados, quando nós, a nossa ignorância ou por fatores diversos, nos movimentamos contrários às leis de Deus. E aqui nós vamos apresentar reflexões que nos ajudam, como todos nós vamos escolher aprofundar essa conexão com Deus através do uso do livre-arbítrio com responsabilidade e com lucidez consciencial. Allan Kardec na Gênesis ensina: pelo Espiritismo o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Nós sabemos que estamos aqui na Terra, mas não somos a Terra, somos espíritos imortais que estamos aqui para aprender a evoluir, aprender em síntese a amar, dentro do nível evolutivo que nós nos encontramos. Entender que a justiça de Deus está envolvendo a todos nós, em todos os cenários, porque nós estamos envolvidos no seu amor, que é infinito. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, ainda ensina: à medida que o espírito se distancia do ponto de partida, desenvolvem-se as ideias e com as ideias o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Se hoje nós estamos lidando com nossos conflitos mentais, do nível evolutivo que nós nos encontramos como aprendizes ou doenças mentais, isso evidencia que dentro do caminho evolutivo nós ainda não aprendemos a fazer uso do livre-arbítrio devidamente segundo os propósitos superiores da vida. E é para isso que nós estamos aqui refletindo, para nos capacitar um pouco mais. A medicina humana será muito diferente no futuro, ensina Alexandre no livro Missionários da Luz, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Tudo que se manifesta na nossa fisiologia certamente tem início no nosso psiquismo, pelos nossos pensamentos que têm as raízes nas nossas emoções. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. O enfoque do direcionamento do nosso processo hoje de trabalho vai ser bastante visando aos valores éticos, morais, que todo espírito vai angariando no seu processo evolutivo e com isso se curando e se equilibrando dentro dos desequilíbrios inicialmente talvez trazidos devido a razões variadas. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, a partir dali, nós já vemos que não é uma coisa contra a outra, mas ensinando que existem diferentes caminhos de pesquisa que levam a diferentes conclusões transitórias aqui na Terra, porque aqui o pensamento está em evolução constantemente. O Espírito Honório, no livro Vozes Alerta, ele traz informações como: a psicologia transpessoal surge como um divisor de águas, pois a sua fundamentação alcança os pilares espirituais, conectando profundos ensinos espargidos ao longo dos séculos da humanidade, intercalando o pensamento de Sócrates, Platão, Confúcio, Tomás de Aquino, mesmo sem nenhuma referência direta a esses pensadores, utilizando, entretanto, muitos princípios por eles apresentados em séculos de filosofia da alma. Nós sabemos que o pensamento em qualquer área do saber está evoluindo. Nós estamos agora na era do espírito. Então, isso já acontece a nível do físico e também a nível do espiritual, recebemos as informações. Mas é interessante observar que quando uma ciência nova surge, trazendo uma estruturação inovadora e iluminadora, ela compartilha muito de seus princípios e ideias com pensamentos já instalados nos séculos da história humana. Isto quer dizer, o que nos é apresentado, nós como seres imortais certamente já tivemos a oportunidade de aprender. Uma fase conectada com outras fases, todas elas baseadas em princípios semelhantes, porque fazem parte das leis morais da vida, que a psicologia, sob outra ótica e específica metodologia, aborda com nova linguagem e alguns novos conteúdos. Então, nós temos esse caminho da ciência oficial e da ciência espírita gradualmente encontrando-se no processo do progresso evolutivo, de conteúdos e de propostas que nos facilitem a entender nós mesmos como seres imortais e não corporais, entendendo que somos espíritos, portadores de um perispírito e estamos ensejando no corpo físico. O estudo da psicologia do espírito em nível transconsciencial
considera questões de ordem filosófica, espiritual e científica na tríade proposta por Allan Kardec. A filosofia nos oferece parâmetros para pontuarmos nossas análises em leis imutáveis do universo. São as leis de Deus, que nós sempre aprendemos e estamos constantemente atualizando os nossos psiquismos, em paralelo com o estudo espiritual que recebe a contribuição das revelações mediúnicas como material e metodologia disponível na sustentação de tão profunda pesquisa. Somente nas baias dos consultórios e pesquisas dos sintomas não se alcançam as conclusões profundas das causas, pois se limitam os estudos às expressões dos efeitos, como fazem os estudos materialistas. Dentro da teoria reencarnacionista que o Espiritismo vem trazer, então aqui nós vamos aprendendo que as causas estão além dos efeitos que se apresentam conosco e vai nos ajudando a entender as leis do próprio Criador, que o Espírito, na medida que se torna capaz do uso do livre-arbítrio, obviamente que nós somos mais ignorantes do que inteligentes, nós nos equivocamos, mas hoje estamos numa fase nova, onde vamos aprendendo um pouco mais. E temos essa questão no Espiritismo da mediunidade, das informações que vêm do plano espiritual, que a ciência oficial não tem essas informações ainda até aqui para apresentar nas suas teorias, nas suas análises, dentro da análise da consciência do indivíduo que somos nós. O transpessoal é aquilo que busca transcender o pessoal, isto é, dentro de uma abordagem psicológica, ir além do ego, ao encontro da essência do ser humano. Isso é profundo para nós, porque essa é a nossa proposta. A cura de qualquer conflito, distonia mental, ela ocorre quando nós aprendemos, percebermos nas diferentes instâncias do nosso psiquismo e irmos além daquilo que nos limita, nos impede a cura real, que vem a ser essas instâncias do ego e self, que Joana de Ângeles nos ensina bastante. E também do consciente e inconsciente, como nós vamos ver. O perispírito, como nós já falamos, todos nós somos portadores deste corpo espiritual, onde que todas as nossas experiências vividas até o presente estão registradas. Todas as nossas emoções, todos os nossos conflitos ou todas as nossas conquistas de equilíbrio. Quando propomos falar de doenças mentais, estamos nos propondo a olhar as causas dessas questões e, óbvio, elas não vêm de instâncias de equilíbrio nosso, elas vêm de movimentos de desequilíbrio. Por isso que, quando muitas vezes nós somos analisados por alguém com visões mais reducionistas, essa questão não é percebida em tamanha profundidade como é dentro da teoria reencarnacionista que nos apresenta. Entender que todos nós, no caminho progressivo, evolutivo, certamente nós criamos conflitos em nós, mas nós hoje também, como já mencionamos antes, podemos fazer diferente. Entendendo que a doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Se nós nos analisarmos nossos conflitos no presente dentro da visão reducionista, como eu nasci nessa família ou como eu fui desenvolvendo-me, muitas vezes podemos não encontrar as razões, as causas dos eventuais conflitos. Mas quando olhamos dentro do olhar atemporal, dentro dessa experiência que está em constante progressão, fica mais fácil. Nunca no sentido para nos culpar, e sim para despertar nossas consciências. As funções psíquicas do ser humano são aprimoráveis através de um processo educativo que atua nos mecanismos da mente. Todos nós somos possíveis de mudar, todos, sem exceção, mesmo quando nós não acreditamos. Dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois são estes que se encontram inteiramente ligados ao campo moral. Por isso que falamos antes dos valores éticos. São estes valores éticos que estão acimentados na nossa profundeza no campo emocional, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas trazemos o germe de todos os recursos terapêuticos de que necessitamos para nos curar através da jornada evolutiva. Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, proclama que no encarnado como no desencarnado é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Isso se aplica a todos nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz: a fim de avançar para a meta tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, de aperfeiçoar os últimos. Cura espiritual, transpessoal,
passa por este caminho de reeducação. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? Nós acreditamos que não tem como aperfeiçoar sem passar pelo caminho educacional. Isso independe de estar na escola, isso independe de estarmos dentro de um conceito referencial oficial. Isso depende do espírito que se eleja a compreender, a entender cada vez mais os princípios da vida do universo, a sua relação dentro dessas leis universais e as consequências que traz conforme nós interagimos com essas leis usando o nosso livre-arbítrio. Como as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, então nenhum de nós pode fugir eternamente deste autoencontro que necessita correr para transcender paradigmas. A relação inconsciente e consciente é vital quando nós falamos de perispírito, porque como tudo está registrado no perispírito, que é a instância inconsciente nossa, mesmo que nós não tenhamos consciência no presente do que nós fizemos, que tipo de experiências que nós nos permitimos, elas estão presentes no nosso modo de ser e vibratoriamente se manifestando nas relações diárias de nós conosco, de nós com os outros. E vai estar se manifestando diferente porque todos nós somos únicos. E para umas pessoas pode estar vindo em forma de voz, de sons, de imagens, de sensações, de impulsos e cores muitas vezes, né? Tudo isso são experiências vividas, principalmente quando nós falamos de doença mental, nós falamos das emoções ainda primárias, porque nenhum de nós sofre das doenças mentais ou distonias mentais se nós já cultuamos a harmonia consciencial. Então são essas emoções que nós agora, mais lúcidos, somos convidados a reintegrar diferente. É o passado, certamente, como falamos, e muitas vezes nós, no decorrer do processo evolutivo, atendendo nossa própria educação recebida, nós não fomos educados para nos perceber no emocional, nem para nos conhecer. Isso não é só nessa existência, isso vem acontecendo já há séculos. Temos que ter paciência conosco, porque é parte do processo evolutivo. Mas agora que essas energias, esses campos ou esses vórtices vão emergindo para a nossa consciência, mais despertos que nós nos encontramos, podemos aprender a interagir através do consciente com o consciente para harmonizar essas referências interiores. Porque senão elas vão se manifestar através dos diferentes transtornos de comportamento enquanto nós estamos evoluindo. Por exemplo, no transtorno bipolar, o indivíduo oscila entre comportamentos antagônicos, alegria acima do normal ou tristeza abaixo dos níveis compreensíveis. Isso não é conosco, né? Porque nós já estamos mais no equilíbrio. Mas a gente pode refletir com tudo isso, porque como mencionamos no início, todos nós ainda somos mais imperfeitos do que perfeitos e podemos estar trazendo variantes diferentes dessas questões e como nos ajudar. Se percebemos que estamos nos extremos, auxiliamos-nos a trazer um caminho do meio, modificando os pensamentos embasados na meta que nós escolhemos para nós agora. Então, estes distúrbios podem estar se manifestando para algum de nós ou para vários de nós de formas diferentes, em manias, em fobias, com compulsões, neuroses e psicoses, que são esses descontroles mentais, o sempre oriundo das experiências que o espírito se permitiu e viveu e hoje está sendo convidado a se ajustar. E quando os vórtices energéticos do inconsciente já possuíam vibrações mais sutis pela elevação espiritual adquirida, eles impressionarão favoravelmente as placas nervosas conscienciais. O que isso quer dizer? Tudo de bom, de equilíbrio, que nós já cultuamos com o livre-arbítrio, o uso do livre-arbítrio, isso também se manifesta hoje na nossa biologia, a nível do cérebro, a nível de todas as estruturas mentais que nós, como espíritos imortais, e agora dentro de um corpo, estamos nos manifestando. Por outro lado, se nós não adquirimos os aspectos a serem desenvolvidos, eles também vão se manifestar pelos desequilíbrios aparentes. Então, se nós estamos dentro de um caminho de busca de saúde integral real, nós vamos nos colocar como aprendizes para perceber quais são os sinais que muitas vezes nós não podemos perceber através do campo psíquico, mas podemos perceber pelo campo fisiológico, biológico. Quais são os sinais que talvez o meu corpo esteja me remetendo como feedback que eu possa começar a reintegrar diferente. Tudo aquilo que se afasta da lei do amor produz sofrimento, ao passo que sua aproximação resulta em felicidade
ou em saúde, como queiramos dizer. Então, a nossa proposta evolutiva é ir em direção à felicidade, à plenitude e, consequentemente, à saúde real. Neste pensamento, nós entendemos que o inconsciente e o consciente, eles estão longe de serem estruturas passivas ou inoperantes. São estruturas nossas, do nosso psiquismo, extremamente dinâmicas, que refletem o seu conteúdo e exteriorizam o que possuem. A esquizofrenia, por exemplo, tem como uma de suas mais consistentes causas o complexo de culpa. Isso nos ensina Calderaro no livro Mundo Maior. Quer dizer que o espírito se introverte pelo remorso, não se perdoa e exterioriza para o consciente os dramas que atormentam sua alma. Sempre o que chega para nós no biológico é o que está acontecendo a nível da alma. Quando falamos de esquizofrenia, é vital entender que tem gradações variadas, infinitas, tantos quantos tem espíritos, irmãos, nós, seres, que podemos estar estagiando nessas experiências. E quando chega nos quadros crônicos, é algo que a alma, que o espírito, quando começou lentamente, não soube administrar, ou não recebeu informação devida, essas questões que às vezes que não são atendidas devidamente, ou por processos de rebeldia que nós já trazemos, porque nós não somos seres novos, apesar de termos corpos novos, nós somos seres que já estagiamos há muitos séculos. Então essas questões, quando não atendidas, elas vão se piorando, vão complicando cada vez mais e vão ficando cada vez mais crônicos. Se nós tivermos qualquer desse sinal, é importante entrar em ação hoje, que nós temos recursos variados, todos como extensão de Deus que nos possibilita para trabalharmos o equilíbrio interior. Não importa o que nós fizemos que possa ter gerado a distonia ou a doença mental. Dentro da visão do espírito imortal, o que importa é nós começarmos a nos perceber, a nos acolher, a nos entender, para aprender a transcender e trabalhar no investimento da própria cura interior. E outros tantos quadros de doenças que estão presentes aqui, eles também são oriundos dos distúrbios pelos caminhos equivocados que nós nos conduzimos, que muitas vezes a medicina oficial não consegue resultados nos laboratórios, ou seja, aquelas doenças que você vai fazer os exames e o médico não sabe o que é porque não aparece dentro do que é a classificação do CID-10, que é aquela classificação do diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, quando falamos dessas questões mais graves. Então, dentro do que está estipulado lá, os resultados dos exames não se enquadram, então eles dizem, não sei o que é. Então, aí nós já vamos pelo caminho do entendimento, que a raiz está no espírito, no perispírito, precisamente falando, onde o espírito participou. Nós, dentro da visão espiritual, nós não necessitamos esperar que a ciência avance para esse entendimento, porque nós já temos esse entendimento, nós podemos colaborar com os estudos espíritas, os passes, a constante meditação que vamos incorporando em nossas vidas, a oração, fundamental escolhermos na transformação ético-moral, porque essa é a causa principal da distonia e essa é a solução de qualquer distonia eventual que nós somos portadora, a construção dos valores reais da vida. As emoções, nós sabemos, elas são bastante complexas, apesar de nós falarmos às vezes uma e outra, mas elas se interconectam. Por exemplo, o ciúme é uma combinação do medo imaginário, porque nós somos ótimos às vezes para imaginar, né? Nós somos ricos, férteis as mentes, né? A questão é que nem tão ricos para o imaginário positivo, normalmente para o negativo, né? Da imaginário e da tristeza e a ira. O indivíduo, ao sentir ciúme, imagina situações desfavoráveis e a ele isso lhe dá tristeza. Então ali o medo imaginário nos ensina ali Jasso de Camargo, ele às vezes é pior do que o que está acontecendo realmente, porque nós fantasiamos e vamos ali nos envolvendo às vezes em processos obsessivos, que o quadro se torna pior do que o fato real é. O medo é uma dessas emoções que produz uma série de inconvenientes. A intranquilidade, a ansiedade, a raiva, o ciúme, a insegurança e a preocupação. Nenhum de nós que sente o medo mais patológico, fora da linha da normalidade, porque tem um certo nível de normalidade, nós nos sentimos bem. Porque essa emoção, quando ela não é trabalhada dentro do caminho do equilíbrio, ela vai se manifestar mostrando por esses aspectos que nós podemos identificar e trabalhar, principalmente também com a autovalorização do espírito. Porque se nós temos essas emoções, nós
não trabalhamos muito na conquista da autovalia, da autoestima oriundo de conceitos, de preceitos construtivos não a nível do egocentrismo, porque esses sempre vão ser naufrágios e desconectos do divino. São os conceitos que nós vamos nos eleger a desenvolver embasados no céu, que corresponde com as leis de Deus. A moléstia intransigente. Aqui Emmanuel, ainda é Alexandre que nos ensina que às vezes quando nós mesmos passamos ou temos alguém muito querido nosso que passa por doenças muito graves, sem um preparo ético-moral, nós podemos às vezes ficar tristes ou nos desesperar ou até nos revoltar contra Deus, o que não é bem assim. Porque o que aprendemos aqui, normalmente, como tudo na vida visa o melhor para todos nós, então certamente que isso também é um objetivo melhor. Porque enquanto nós somos muitas vezes muito egocêntricos, orgulhosos, que nós aprendemos com o Evangelho, ficamos muito presos nessas vibrações grotescas, vem outros recursos que vão mais cedo ou mais tarde nos convidar para a reflexão. Então o que acontece conosco quando nós podemos estar hoje ou ainda em outras existências, porque nós não sabemos o que vamos ser convidados a passar. A moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos. Nós vamos nos começar a moldar diferente. Atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos recolhendo em direção a Deus. Desanimaliza a alma, muita brutalidade, compreensível do nível primitivo onde nós estamos emergindo, então fica fácil de entender, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. É aí que vamos começando a abrir brechas que nós mesmos vamos permitindo, com a ajuda dos outros que estão caminhando conosco e sabem mais, e vamos trabalhando a modificação interior. E ainda Alexandre ensina: e a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. São todas essas questões a nível do olhar profundo que são as causas dos conflitos ou doenças que nós nos propomos refletir. Quando nós vamos passando por esses processos que normalmente não são agradáveis, mas são extremamente saudáveis, se nós necessitarmos, se nós começarmos a trabalhar antes, talvez não precisamos passar pela metodologia educativa tão intensa, mas eles sempre favorecem o entendimento gradual das leis de Deus, que é a causa da solução e do equilíbrio das nossas questões interiores. Nas múltiplas moléstias da alma no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Por isso que nós refletimos inicialmente as causas das nossas distonias estão na falta do reconhecimento de nós como filhos de Deus e da desconexão ou não conexão com os princípios superiores, tanto no entendimento quanto na aplicação. E nós estamos agora na escola da vida aprendendo isso. Entendemos que estamos mergulhados numa teia energética, que há uma íntima ligação do cérebro com o coração, como também entre pensamento e molécula, sentimento e célula, perdão e saúde. Nós vamos estar trabalhando bastante hoje a necessidade do perdão, porque é isso que está faltando em nós. Quando odiamos, acionamos o outro, que se estiver no mesmo padrão vibratório nosso, se ressente, pois o nosso telefonema reverbera quando há sintonia. Isso é importante que cada um de nós cuide de si, do campo emocional, dessas emoções mais primárias, para que nós estejamos em domínio e não estejamos também contagiando os outros, muito menos sendo contagiados pelos movimentos dos outros. Isso é possível de fazer quando nós aprendemos a educar as emoções. A culpa como ressentimento pode assumir graves proporções, de modo a atingir a dinâmica mental e comprometer a sua finalidade, desde manifestações simples até transtornos psiquiátricos. E aí nós podemos perguntar: como eu, como espírito imortal, estou no presente em relação à culpa e ressentimento? Sentimos culpas? Qual é o contrário da culpa? O que fazer? Aprender a nos amar, aprender a cuidar de nós. O ressentimento, com certeza, aprender a perdoar.
E todos nós que necessitamos aprender a perdoar, nós guardamos ressentimentos porque estamos bastante deficitários na lição de aprender a amar. Então, se temos dificuldade de amar lá, nós também temos dificuldade de nos auto-amar. E vai começar por ali o caminho amorosamente. Portanto, a presença do não perdão pode afetar ainda que de forma singela uma ou mais as funções psíquicas, que sejam o pensamento, a memória, a concentração, a atenção, a afetividade, o critério de juízo e a inteligência. Quantas vezes tem pessoas que têm esses processos e não sabem o que acontece? Quando vamos auxiliando perceber o quadro animoafetivo, trabalhando, liberando esses bloqueios, porque são bloqueios, também vai havendo mudança nessas instâncias do nosso psiquismo. Isso pode despertar em nós a qualquer momento, nós podemos estar passando por experiências assim. Na culpa ou no ressentimento surgem silêncios ruidosos, internos, temos que observar isso quando estamos assim. Agressividade excessiva, e não é às vezes sempre, tem fases, tem períodos. Complexo de superioridade, tristeza imotivada, medo exagerado, perfeccionismo, autocomisseração, complexo de inferioridade, mesquinhez, falas contundentes, distanciamentos nocivos, aproximações invasivas, tudo isso retrata desequilíbrio psíquico, que nós vamos nos conhecendo e vamos agora começar então a perceber, porque já estava, como a Alberto coloca, embaixo do tapete, ou seja, esses referenciais estão no nosso inconsciente, oriundo das nossas escolhas, ou o uso do livre-arbítrio, onde nós fizemos nossas escolhas, distanciadas das leis da vida maior. Basta avaliarmos aquilo que cultivamos. Isso aqui é importante, porque quando nós estamos refletindo sobre a doença mental, consequentemente a saúde mental, que tudo que nós sentimos dentro dessas emoções primárias, ela não fica somente em nós, na nossa individualidade. Nós estamos constantemente conectando-nos com outros seres no universo. E aí, às vezes, o campo psíquico é aumentado pela sintonia, pela assimilação de outras mentes que pensam, que sentem como nós, que nós, no Espiritismo, chamamos de obsessões, que são processos muito graves, que em certos quadros, quando chegam nos quadros crônicos, vale a pena sempre estar fazendo a reavaliação diária para que percebamos o início que vai nos dar menos trabalho para reconectar com a parte saudável em nós de novo. Em igual circunstância, o culto do remorso. Se por acaso nós estivermos sentindo remorso ou viemos sentir de novo, isso são tomadas muito grandes para as interferências espirituais que pioram os quadros das distonias mentais. Então, se sentimos, aprendemos a sermos honestos, aprendemos a sempre modificar o nosso campo mental, porque as raízes estão nos nossos pensamentos, que claro que estão ligados às emoções. Sempre é possível de modificar. É importante não ficarmos no papel de vítima, aprendermos a assumir a responsabilidade, que sempre gera autonomia interior. Se vier a culpa, que às vezes pode emergir devido a séculos de experiências repetidas que nós já fizemos, e como as leis de Deus estão na consciência, nós sempre vamos entrar em conflito, mais cedo ou mais tarde. Mesmo por um período que aquilo passa aparentemente despercebido pela consciência. Ainda Alberto Almeida ensina, não é suficiente afastar os obsessores da tentativa de situá-los como os causadores dos desastres psicoespirituais que nos alcançam. O trabalho é de autoevangelização, curando-nos as feridas da nossa casa mental através do perdão. Autoevangelização. É uma proposta terapêutica libertadora das nossas consciências, que estamos sedentos de paz, de harmonia, que estamos nos propondo a realizar agora. Mas tem essa parte interior que somente cada um de nós pode se escolher a se posicionar para consigo mesmo. E ainda o caminho do perdão evoca 5 passos amorosos, que é importante que refletimos, porque na falta do auto-perdão existe muita rigidez. Nós normalmente somos muito self-critic, de nós conosco, erramos, trazemos o perfeccionismo, depois não queremos admitir, mas aqui aprendemos. Primeiro passo, aprender a ser humilde. Se afirma fundamental a humildade, de vez que o orgulho é uma grande matriz do não perdão. O orgulho é o inibidor de nós desenvolver a humildade que vai nos libertar daquilo que nos aflige. A humildade nos institui a conexão com o Criador,
restaurando o fluxo do amor através da fonte parental em que passamos a nos apoiar. Todos nós fomos criados por Deus, continuamos ligados a Ele desde então, mesmo que inconscientemente nos desconectamos, a humildade favorecerá essa reconexão. Ela se contrapõe ao orgulho que por insegurança nos imputa uma imagem irreal de quem somos, estabelecendo deformados valores, falsos méritos, pseudo-virtudes, enfim, tudo que faz modelar uma estima não verdadeira. Sempre onde tem os conflitos, vamos aprendendo, estamos sendo convidados a desenvolver a autoestima real. A autoestima real nunca é originária de valores egocêntricos. Eles necessitam ser percebidos amorosamente e transcendidos sob a supervisão da instância do Self, que é Deus em nós. A moléstia, ao contrário, nos oferece outro caminho, a modéstia, evitando a fuga para o mecanismo de defesa que a prepotência vaidosa propõe. Lembra que os mecanismos de defesa que nós trazemos no inconsciente, ainda muito não percebidos em nós, eles vão fazer de tudo para manter os nossos valores, as nossas crenças dentro daquilo que nós cultuamos, ou seja, não querendo escravizar-nos para permanecer nessas instâncias. Nós é que necessitamos percebê-las e fazer esforços para transcender estes paradigmas. A humildade quebra a rigidez da frieza do orgulho, abrindo espaço na alma para nos ligarmos com a emoção. Onde tem orgulho e egoísmo, como aprendemos com o Evangelho, normalmente nós ficamos muito fechados, bloqueados emocionalmente. A cura das dissonias mentais passa via a emoção. As lágrimas é um outro caminho, uma outra proposta. O orgulho abatido abre campo para a expressão da emoção. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos abrindo-nos para essas experiências. Quando aprisionada na prepotência, a dor se converte em sofrimento silencioso, através de uma defesa egóica que se refugia em armaduras de não perdão sob nomes respeitáveis. Nós, honra, dignidade, justiça, e aí nós vamos nos perdendo dentro desses formatos de arrogância interior, que na verdade não é, porque a honra real é aquela onde nós nos conectamos com os valores sagrados, aqueles que gerem harmonia, aqueles que nos beneficiam dentro da cura que estamos buscando. Podemos deixar que as lágrimas purifiquem nossos espíritos da culpa intoxicante, dissolvem nossas mágoas, depuram nossa alma do excessivo orgulho. Claro que nós podemos começar a nos libertar, não tem nada de errado liberar isso dentro de um movimento de equilíbrio, e muitas vezes esse é um passo que vamos nos abrindo no emocional. E outro passo é a mansuetude, cultuar a mansuetude. É habitual que, magoados, nos apoiamos na companhia da raiva como expediente primeiro na resolução do conflito. A resposta reativa emocional é cega. Esses movimentos são cegos, eles necessitam de luz da instância do self ou do consciente para reestruturá-los. Brandura não significa passividade. A mansuetude não pode solucionar por si a culpa ou a mágoa, mas detém seu alastramento. Não evita a dor, porém impede sua fermentação. Se não cuidamos, vai fermentando, vai ampliando e nós vamos nos adoecendo, nos perturbando e conflitando psiquicamente. Sem contar com o que mencionamos antes, as companhias espirituais, eventualmente, que vamos atrair. E um outro passo é a justiça. Se alguém nos violenta, sentimos necessidade de restaurar a harmonia interior, se estamos dentro da proposta de cura da alma, do espírito. É o fluxo da justiça cósmica impressa em nossa alma. Lembra? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Portanto, nós, mais cedo ou mais tarde, vamos indo em direção a essa justiça divina, que são os formatos, as estruturas reais, partindo do eu maior, do Deus em nós, que vai então reeducar toda a tendência de vingança ou de querer fazer justiça com as próprias mãos, que sempre são estruturas de desequilíbrio e retratando os nossos equívocos até aqui trilhados. E desenvolver a misericórdia, que é nada mais do que desenvolver essa capacidade de sentir dentro do referencial, dos referenciais superiores.
é a nossa identidade sentimental. Nós evoluímos pela asa da razão e da emoção. No momento presente, corrente, a emoção está muito ainda inibida em nós. E é esta justamente que vamos começar a focar mais. Sentir com misericórdia implica envolver-se em compaixão. Misericórdia é desenvolver essa capacidade de nos sentir dentro do movimento da experiência do outro e mesmo de nós, porque tem que começar inicialmente conosco. Mas não é a autocompaixão negativa que nos leva para as experiências de vitimização. É a experiência de compaixão real, se percebendo como filho de Deus, que está mais próximo de ponto de partida do que de chegada, mas que hoje elege transcender os seus limites, porque já entende, já compreende que é possível, que pode. A humildade, nesse processo de cura ou de equilíbrio que nós estamos trabalhando, reflexões, a humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo e nos ensina Emmanuel. Isso jamais é para nos denegrir, isso é para nos descristalizar as referências intensas que nós trazemos do orgulho e do egoísmo. E ele prossegue ensinando: humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Eu é o eu maior. Humildade é aquele movimento dentro do desenvolvimento emocional que o espírito vai se permitindo quando vai começando a entender que está dentro do que está vivendo, não está saudável, não está equilibrado. Então ele elege aprender, compreender, assimilar e vai desenvolvendo com isso as leis de Deus, onde que somos todos convidados a desenvolver a obediência e a resignação que vai nos conduzir para o Deus interno. Humildade é liberdade interior que apoia a permanente renovação para o bem. Então não é eu começo a fazer um exercício para alcançar minha meta de equilíbrio psíquico agora, que isso quer dizer que depois, amanhã, uma semana, um mês, que eu já tenha resolvido. Isso requer um posicionamento constante. Quando falamos de renovação para o bem constante, é um processo de reeducação constante para a conquista da saúde real. A ausência da humildade no espírito provoca enquistamentos no sentimento. São aqueles nódulos que nós vamos percebendo e vamos transcendendo. Emmanuel dá os nomes: orgulho, cobiça, egoísmo e vaidade. Por que esses quatro? Essa fala é de Haroldo Dutra, numa das palestras dele, talvez alguém de vocês já assistiu. Mas é interessante observar como que funciona a nossa instância psíquica com essas questões egocêntricas. O que Emmanuel está sugerindo é que a falta de humildade leva à egolatria. A egolatria é o valor exacerbado de mim, de eu comigo mesmo. O culto exagerado e doentio do ego. Aquilo que sai do limite, que extrapola o razoável e que transforma a personalidade em um castelo. Essa egolatria leva a criatura ao orgulho e vaidade, cobiça e egoísmo. Eu sou o melhor. Pensemos. Tudo para mim. Isso é um enquistamento. É como um fluxo de água que vai parando e ali vai apodrecendo. Isso que nós estaríamos fazendo a nível do campo energético no nosso psiquismo, aí que vai gerando os tumores, as distonias variadas, que vai desequilibrando. Esses enquistamentos levam o espírito de posse exclusivista, que é justamente o egoísmo, que vai trazendo pressões e tensões, onde nós vamos nos desestruturando. E diz Emmanuel, a individualidade se transforma em uma cidadela de ilusão que gera desespero. Quanto mais aquilo vai sendo alimentado, consciente e inconsciente, mais aquilo vai se fermentando e vai expandindo. Isso gera também ciúme e desespero. Porque eu passo a compreender, eu, o espírito mortal, se eu estou dentro dessas referências limitadas, eu quero tudo para mim. Então eu passo a ver quem tem mais do que eu, mais do que eu tenho. Porque quem tem mais do que eu tenho está no meio do caminho entre o que eu e os meus objetivos são. Sempre esses objetivos, eles são objetivos egocêntricos, por isso da perturbação. Nunca entre mim e um valor superior real. Isso não gera essas perturbações. Nós temos então fazer aqueles movimentos desesperados de denegrir o outro, de machucar o outro, de ser invasivo, ou qualquer formato desses que a consciência infantilizada usa para manifestar aquilo no exterior. E aqui nós estamos então sendo convidados, através do cultivo da humildade, nos vamos curando esses resquícios ou esses aspectos em nós, evitando muitas
canalizações para o corpo físico, às vezes mais densas, devido ao campo energético que vai se acumulando, vai pesando e aquilo vai ter que drenar mais cedo ou mais tarde no nosso sistema, né? A tensão psíquica, então, é resolvida por isso, inclusive no final aqui, onde que ela coloca a questão dentro da visão do espírito imortal, que é uma visão diferenciada das teorias materialistas. Ele ensina assim: a tensão psíquica só é detectada no paradigma espiritualista, quando eu vejo além do corpo humano a alma que anima o corpo. E quando eu levo em consideração a alma humana, aí sim eu estou equipado em condições de perceber essa tensão. Cito alguns síndromes orgânicos, são várias, mas aqui nós trazemos uma: a depressão nervosa. Alguém que apresenta depressão pergunta-se qual a causa da depressão. Nós podemos nos perguntar. Óbvio que isso é uma experiência diferente para qualquer pessoa, mas veja o que Emmanuel ensina para nós no livro: falta de humildade. Eu, quando li isso e aprendo que é falta de humildade, então o que o oposto é o orgulho que nós temos muito forte. E ali prossegue: esse não é um diagnóstico espiritualista, mas um diagnóstico espírita, que é um diagnóstico de 5 séculos à frente. Que ele está nos levando diretamente à causa das questões dentro desses movimentos da consciência, que agora está podendo se curar, poder trabalhar, poder participar, a interagir diferente. Vital que nós sempre lembramos que nós sobrevivemos todas as experiências, e todas as experiências que o espírito está dentro da conquista da saúde real, elas são transitórias. São transitórias porque nós estamos em evolução e somos o arquiteto do nosso destino, mediante as leis de justiça que nele se encontram em germe, em nós, representando a consciência cósmica. Tudo quanto faz se lhe transforma em bênção ou desdita, conforme a qualidade da ação desenvolvida. Aqui é importante entender isto, que nós, cada movimento, em cada segundo, todos nós pensamos e todos nós sentimos. Todos nós estamos emanando, comunicando algo que vai voltar para nós, porque a primeira relação que existe com todo esse mundo psíquico interno sempre será de nós. Que possamos arquitetar um destino diferenciado a partir de agora. Nós já temos capacidades que anteriormente nós não tínhamos, basta elegermos. E é imprescindível que se estabeleça um caráter de urgência, uma psicoterapia preventiva para a saúde mental, iniciando-se a programação através do estudo dos valores ético-morais, que devem ser incorporados pelos indivíduos mediante o cultivo do otimismo. Os valores ético-morais são aqueles valores reais que a alma, que o espírito, uma vez que nós começamos a cultuar, nós nunca mais perdemos, porque eles são atemporais, nós só vamos expandindo, qualificando-os cada vez mais. E essa proposta é uma proposta de bastante otimismo, nunca de negativismo, mas sim dentro de um olhar que nos facilita engajar, de motivar, de usar a vontade para construir novas realidades. É compreensível que as realizações e construções mentais do amor e da caridade, da sabedoria e da abnegação produzem desintoxicação do psicossoma de imediato, liberando o espírito. Claro, quando nós começamos a pensar diferente, cada ideia que vamos melhorando construtivamente, cada emoção que vamos aprendendo a educar, nós vamos então trabalhando na desintoxicação psíquica que nós podemos e vamos sentir nesta existência ou nas vindouras, impactando esta fisiologia de agora ou nos diferentes corpos que iremos adotar no nosso processo evolutivo. A irmã do Fo, ela ensina que há milênios adotamos condutas que nos causam a agradável ilusão de possuirmos a autoridade. Tudo isso sempre está por trás, nos repetimos, desses desequilíbrios que hoje nós chamamos de doenças mentais. E quando nos abrimos para legitimar a humildade em nossas vidas, adotamos-nos como somos, aceitamos nossas imperfeições. Então nós vamos nos desmascarando, vamos aprendendo a ser mais honestos, mais transparentes, mais sinceros, mais genuínos. Não queremos mais ser o que não somos. Vamos aprender a nos colocar na vida, no lugar que a vida nos situou, com alegria, sem nos sentir diminuídos. Todas as situações, as posições, os lugares, seja no lar, seja no trabalho, onde quer que seja, são oportunidades divinas dentro do educandário para nós crescer, para nós aprender.
Aprendendo a gostar de nós, eliminamos a ansiedade de competir para denegrir. Essas instâncias, qualquer espírito que as traz, vai se perturbar. As ansiedades também crônicas vão muito por este caminho. E nós estamos vindo lá das eras da competição cega, e aí nós trazemos as heranças do nosso psiquismo. Agora é perceber e aprender a frustrar essas tendências, porque temos uma meta nova: interagir amorosamente e modificar. Tudo que é fora da lei de Deus, aprendemos, vai gerar perturbação para nós. Tudo que está de acordo com a lei natural da vida vai gerar harmonia. E prosseguindo então, essa honestidade emocional, nós podemos nos fazer algumas perguntas se nós não sabemos como começar a desenvolver a nossa conexão com o nosso emocional. Por exemplo, nos perguntando, por que estou sentindo o que estou sentindo? Na nossa interação diária, porque nós convivemos conosco 24 horas. Qual o nome desse sentimento? Para que nós aprendamos a identificar as diferentes emoções. Diferentes emoções às vezes querem diferentes metodologias como nós interagimos com elas. Qual a mensagem meu coração está me indicando através da emoção que eu estou sentindo e percebendo? Que é processo meu, fala da minha história, do nosso histórico. Estarei disputando com alguém nas atividades, no lar, no trabalho. O que isto fala de mim? Como posso mudar? O que penso sobre meu semelhante será realmente verdade? Nos desafiarmos, porque às vezes o que estamos pensando pode não ser. E se não nos desafiamos, nós nos intoxicamos com este quadro. Por qual razão alguém me causa o sofrimento de inveja? Por qual razão? Para que entenda a razão ou a causa da razão que está em mim. Por que me sinto diminuído perante uma determinada criatura? Se todos nós somos filhos de Deus e temos o nosso valor intrínseco na nossa consciência. Então, necessário questionar, porque daí nós temos pensamentos, crenças de menos-valia, que em alguma instância do nosso caminho foi adquirida, seja nesta fase da infância, dessa existência, ou em outros. Normalmente essa questão de menos-valia não é só dessa existência, porque nós somos seres milenares. Se nós já tivéssemos trabalhado a autoestima em outras existências, mesmo passando nessa numa infância não muito equilibrada, quando resgatamos a nossa identidade, avançaríamos. Todos nós ainda temos que construir nessas áreas psíquicas nossas, né? Para entender também a questão da baixa autoestima, a Hermância também nos explica que a baixa estima também tem a ver com a vivência de processo de arrogância que nós possamos estar trazendo no nosso inconsciente. O desgaste das forças íntimas ao longo desse trajeto de ilusões na supervalorização de si trouxe como efeito o vazio existencial. Nós mencionamos anticonsciente e inconsciente, que eles não são estruturas passivas, elas são altamente ativas. Porque este vazio existencial que muitas pessoas falam, na verdade, quando nós começamos a pensar, ele não é vazio totalmente. Porque quando se explora ou pergunta, nós falamos antes também de coro, como a pessoa se manifesta, que cor você daria a este vazio? Outras pessoas, é um buraco que eu sinto. Como é isto? Preto. Então, se é preto, está falando de referências construídas pela consciência. Então, não é que está vazio. Ele está vazio de valores reais, saudáveis. Mas ele é um espaço psíquico com conteúdos irreais ou conteúdos de negatividade desconectos do amor. O complexo de inferioridade é resultante dos desvios clamorosos nessa longa caminhada evolutiva. Então nós vamos aprendendo para onde que nós caminhamos e nós sempre herdando a nós mesmos como nos encontramos aqui e como também modificar. Esse longo caminho clamoroso, o que eu sou convidada como espírito então fazer se eu noto que eu tenho um complexo de inferioridade intenso? Conquistar a unidade. Procurar simplificar a minha vida. Aprender me desapegar desses valores que me gerarem ilusões e dores, que agora eu posso aprender a fazer diferente. Com a luz da reencarnação, fica mais nítido outra fonte de complexas causas para o endurecimento do afeto. O endurecimento do afeto é esses quadros de respostas emocionais agressivas, violentas que nós trazemos. Então, vem através quando nós analisamos as vivências culposas que trazemos no nosso psiquismo, porque nós temos a lei de Deus, mesmo que uso o livre-arbítrio egocentricamente, vai me trazer consequências para a minha consciência. As mágoas cultivadas longamente, se eu não assumo a responsabilidade de trabalhar essas instâncias, vai virando crônico, vai congelando, vou me fechando.
A ausência de limites morais no exercício do amor está falando da falta de autovalia, que provavelmente nós nos conduzimos por caminhos, o que chamamos de amor, dentro de um movimento de vaidade, dentro de um movimento de sensualismo, e nós nos ferimos, nós nos machucamos e estamos ausentes desses valores reais que podemos construir agora. E a rebeldia sistemática aos ouvitres do crescimento espiritual. Eu ou nós podemos estar insistindo eras e eras, ou encarnações e encarnações, com o uso do livre-arbítrio, desconectado da responsabilidade, não querendo fazer o que é necessário fazer, o que nós nos propomos para nos curar. Porque a proposta da autoeducação aqui no Educandário da Alma visa também a saúde integral do ser. Os sentimentos são os principais canais de conexão, emitindo constantes mensagens do inconsciente. O mundo prepara-se para o século do amor vivido e sentido. E nós fazemos parte desse processo. Todos nós que estamos presentes aqui estamos sendo favorecidos com essa mudança, com essa proposta, com esse movimento que está acontecendo. Escutar sentimentos é uma primeira lição de nossa educação espiritual para o alto amor. Não tem como aprender a se auto-amar se nós somos estrangeiros no nosso campo emocional. Auto-amor não é uma proposta intelectiva. Auto-amor é toda uma proposta que nos remete ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Amaremos a nós mesmos somente quando deixarmos de culpar os outros pelas nossas dores e desacertos e tivermos a coragem de prescrutar o íntimo, interrompendo o fluxo das projeções e fugas ainda ignoradas em nossas atitudes. Então esse processo de auto-amor vai nos favorecer perceber e nos amar e transcender e curar. Não são os outros que são responsáveis pelo que nós sentimos, são as nossas encrencas interiores que nós agora já podemos desnosar, fazer diferente. Cultuar o sacrifício é usar conscientemente todo o tempo que temos em favor do erguimento do bem em nós. Sacrificar o quê? Os valores do eu menor, que é um desafio para nós, porque como André Luiz mesmo diz, muitas vezes nós vemos em várias existências e alteramos muito pouco do nosso histórico, né? Sacrificar é dar do que nos pertence, esquecendo de nós. Somente quem vive nas faixas do sacrifício espontâneo qualifica com amor aquilo que faz. Tem que ser espontâneo, não é alguma coisa que alguém pede para fazer, mas nós nos elegemos a nos interagir. Seja em casa, quando estamos na maternidade, por exemplo, com os nossos filhos, seja no ambiente de trabalho, com qualquer tarefa nobre que o espírito tenha assumido crescer com aqui na Terra. A autonomia, isso é muito importante para a saúde mental ou equilíbrio mental. A luz do espírito imortal é uma habilidade de gerenciar bons sentimentos em relação a nós mesmos, sustentando crenças, atitudes e escolhas que correspondem ao legítimo valor pessoal. Legítimo. Sustentando. Por que será que aqui, irmã, você está falando isso? Porque nós podemos começar com propostas. Mas se nós não sustentarmos as propostas, sustentando as ideias das propostas, então nós vamos rapidamente começar no início e já, gradualmente, os modelos do inconsciente podem entrar e sabotar a nossa razão e nós voltamos para o que éramos. A proposta é fidelidade consciencial. E a grande batalha nessa conquista da autonomia não está em se libertar de pressões externas, o que muitas vezes nós achamos que é, e sim das velhas programações mentais e gatilhos emocionais que nos escravizam nos processos de desamor e crueldade que nós vivemos. Nós não entendíamos muitas vezes certas experiências que o Espírito viveu, que era cruel devido à ignorância que nós passamos. Em outras fases já sabíamos e fizemos de propósito porque nos comprazíamos. Só que daí nós vamos nos machucando e isto está registrado pelo Espírito. Falamos antes e repetimos. Não importa a história da onde que nós estamos emergindo, todos nós nos equivocamos. O importante quando tratamos da saúde mental é trabalhar essas questões com amor e, acima de tudo, exercitar a vivência do auto-perdão. Essa aqui nós vamos passar rapidamente. A doença mental é o regime expiatório de última instância para almas que se rebelaram contra os chamados divinos no transcorrer de longo tempo. Isso aqui não deve ser entendido com negatividade.
deve ser percebido que todos nós vamos ter sempre novas oportunidades de superação, de construção, de saúde integral. Se por acaso um dia nós estivermos neste quadro, não nos desesperamos, mas aprendemos a transcender a nós mesmos. Lembrando que se hoje eu esteja nessa experiência, é porque eu não aprendi a fazer diferente antes, mas agora eu posso transcender isso. Isso porque nós, devido à nossa infantilidade espiritual, nós ainda não temos maturidade suficiente para conduzir os nossos destinos dentro do caminho evolutivo. Senão nós ficaríamos muito tempo paralisados e então sempre nessa fase o que nos facilita são as próprias leis de Deus que nos criou, as quais nós estamos sintonizados e nos ajuda a motivar através dessas experiências às vezes que podem nos parecer desafiadoras, mas elas sempre visam o objetivo, a evolução do ser, a libertação da consciência. Com isso até aqui, vamos abrir um espaço para refletir. Até aqui, onde nós nos encontramos dentro do trabalho, da proposta de equilíbrio mental. Como é que tem sido? Tem vindo dúvidas? Como é que nos sentimos com o que está sendo exposto até aqui? Como criaturas divinas, espíritos imortais. Onde estamos? Como nos sentimos? O que vem em nossas mentes? Algo novo abriu nossas mentes? Como nos sentimos? Ou como estamos nos sentindo? Me veio uma dúvida, quando você falou de doença mental, porque até então eu pensava em doença mental, aquelas pessoas incapacitadas de pensar por si mesmo, com alguma lesão cerebral, então eles eram doentes mentais e tinha que ter todo um cuidado, né, em torno deles. Não sei se eu estou errado, mas eu percebo que a doença mental também ela se dá através daquelas máculas que eu trago dentro de mim, como a inveja, como a raiva, como a impaciência. Seria correto pensar assim? Corretíssimo. Este é o propósito do foco, como falamos inicialmente, que estamos indo para as causas. Porque é isso que são as raízes dessas distorções. E muitas vezes nós podemos pensar assim com você quando vem o tema doença mental, não tem nada a ver comigo, né? Porque aparentemente eu estou sã, né? Mas quando nós temos sinceridade e começamos a nos analisar, muitos de nós temos gradações diferentes dessas dissonias que nós estamos trazendo, só que nós estamos conscientes. Mas nós estamos funcionando, nós temos nosso trabalho, nós temos nossa vida. Esses desequilíbrios emocionais, que são as causas dessas dissonias mentais, nós todos ainda temos. O que difere são as gradações. A proposta nossa é que nós começamos a pensar para melhorar enquanto que nós estamos razoavelmente equilibrados, eu vou colocar assim. Como nós temos o consciente que é isso aqui, o inconsciente isso aqui, nós não sabemos o que ainda teremos que passar como um mecanismo catártico das nossas dissonias pretéritas. Só que se nós começamos agora a construir a nossa saúde integral, naturalmente nós vamos mexendo nessas estruturas, desestruturando-as mais, para que se um dia viermos a passar por uma doença mental, ela pode ser mais reduzida, devido ao trabalho no bem consciencial que nós já vamos construindo. Ivanilza, no caso de amnésia, seria que a pessoa, nessa vida, quando ela passa por amnésia, ela se dá conta dos erros que ela está executando nessa vida e é um modo, tipo de fuga que ela teria, para não... percebe o erro e vem, tipo, uma forma de esquecimento para não se deparar com a realidade, ou é sempre relacionado com de outras vidas? Eu tenho para mim que nós não temos regras exatas para quadros, porque nós estamos falando de espírito. E quando falamos da ciência do espírito, nós não seguimos linhas lineares, porque cada experiência é única, isso vários são os motivos. Pode ser dessa, pode ser de outros. Como pode ter muitos mecanismos, às vezes, ali que são mecanismos reais de fuga. E às vezes é totalmente inconsciente da pessoa. Se eu, por exemplo, hoje nós nem tivemos tempo, porque é um assunto bastante intenso, mas se eu trago como espírito a questão da mentira, que eu cultuei há séculos, que eu manipulei, menti e uso a lábia assim, eu trago isso em mim do nível psiquiátrico de desestruturação. E eu falo, manipulo outros, você não disse isso que eu disse.
O outro diz não, quando o outro diz. Eles sempre estão em contradição, são as desestruturas espirituais que podem estar se manifestando. Mas eu não diria que teria uma regra exata que seria isso. Isso tanto pode ser algo dessa existência, como os quadros mais crônicos. Pessoalmente acreditamos, dentro do pouco que temos aprendido até aqui, as raízes não estão nessa existência. Porque os quadros de disfunções psíquicas mais crônicos não deu tempo para nós nos desestruturar tanto assim. Porque se nós considerarmos a idade da criança, a idade do adolescente, e para ali no adulto já está tão perturbado às vezes até na adolescência, então não deu tempo nessa existência. Então claramente está falando da herança do material do psiquismo do ser. Mais alguém? Todos refletindo em silêncio. Quando a criança, tipo, 3, 4 anos, que tem a doença mental, né? E como é que é? Ali, obviamente, que aí mesmo fecha o que eu acabei de falar. Porque aí o espírito não deu tempo de usar essas negatividades que nós estamos mencionando e vamos mencionar, porque ele recém está no corpo pequeno, não é verdade? É somente o corpo que é novo, mas o psiquismo da criança é um espírito velho. Ele está trazendo a herança de si do que ele viveu para se manifestar através desse corpo novo. Entende? Então ali também é ajudar dentro do que é possível, os pais, os familiares, várias terapêuticas que são disponíveis hoje para ajudar este espírito dentro do que é possível, para ele angariar mais equilíbrio, sem estresse ou perturbação de às vezes querer mudar séculos de existência numa existência. São os próprios benfeitores que falam isso, porque às vezes o espírito necessita várias existências para ir se reequilibrando, mas fazer o que estiver à altura para ajudá-lo nisso, né? Se forem pais que são espíritas, podem sempre, se tiver alcance, buscar a evangelização infantil, que ajuda bastante no tratamento espiritual, no evangelho no lar e nas terapias acadêmicas do que é necessário. Aqui dentro do Espiritismo, a gente aprende, por exemplo, como você acabou de falar, né? Treinar a humildade, né? Para suprir essas deficiências e colocar a gente no caminho do equilíbrio e tal. Agora, o que a gente vê lá fora, que não é assim. Por exemplo, quando alguém está de baixo astral, quando alguém está com problemas assim, eles falam, não, porque você é o melhor, porque eles incentivam ao orgulho, ao, tipo assim, inflamar, exato. E aí a pessoa se sente mesmo como a melhor e tal, e a gente vê isso na própria sociedade, né? Um pisando assim, o outro pisa ali, o outro pisa lá e você fica assim. Então, como fica isso? É interessante, né? Sim, então você está correta. E quando vamos estudando as diferentes teorias psicológicas, nós normalmente falamos aqui e trouxemos essa reflexão do espírito Honório, porque é bem recente isso que está vindo do plano espiritual e está concordante com a evolução do pensamento. Tem muitas teorias psicológicas, infelizmente as pessoas não sabem, a população em geral, que existem diferentes modelos psicológicos. A maioria pensa que psicologia é psicologia, mas não sabe que tem diferentes psicólogos que vão formar diferentes profissionais que vão atuar num psiquismo diferente. E tem umas que são extremamente materialistas que reforçam o egocentrismo dos indivíduos. Reforçam mesmo. A pessoa entra do jeito, ela sai mais arrogante, mais prepotente, mais controladora, em vez de estar trabalhando o espírito imortal. Agora, também é verdade, como tudo evolui, já temos a psicologia transpessoal que nós mencionamos, já tem escolas hoje aqui em Londres, tem treinos que já estão entrando, que vão incorporar e já estão incorporando o transpessoal, que é o espiritual. O próprio Jung, dentro da teoria dele, já estava incorporando isso. Só que vai levar um tempinho para ajustar. Então, quem pode, nós já temos o entendimento, vamos fazendo a nossa parte, vamos colaborando, vamos estudando, porque nós podemos estudar esses valores independente de um curso acadêmico. Hoje em dia tem informações muito disponíveis para nós e ajudar a nós e quem estiver aberto ao nosso redor orientando. Não podemos impor. Desculpa a minha ignorância, mas no caso do que ela levantou agora, não seria uma forma de encorajamento? Tipo, se a criança não se sente capaz de ir para frente, os colegas dão risada do que faz, e você dizer, não, você é capaz, você pode ser o melhor, isso não seria uma forma de encorajamento? Tudo depende de como você faz. Hoje em dia, a educação, principalmente infantil, nos colégios, está num processo bastante grave.
E a gente vê que não é só aqui, isso é também no Brasil, outro dia ouvimos também. Isso tudo já é resultante da desestruturação familiar. Os filhos, que são espíritos, estão trazendo suas histórias milenares. Hoje nós estamos num movimento muito de eu faço o que eu quero, o espírito não se disciplina, não recebe essas informações, então os lares muito desestruturados, porque os pais muitas vezes buscam outros valores em vez de priorizar o que vierem fazer, por falta de orientação também. Então vai levando isso, mas orientar o filho contrário às leis de Deus está indo contra a própria construção do equilíbrio da criança. Dá mais trabalho, nós os espiritistas acreditamos isso, para nós que somos pais ou vamos ser, educar um filho devidamente dá trabalho, orientar, ele brigou, não briga não meu filho. E ensinar porquê, explicar porquê, fazer o evangelho no lar todas as noites, para incorporando, criar o ciclo da convivência familiar, para que ele não se sinta saindo lá fora na rua e entrando. Mas é um trabalho a ser cultuado. Agora, tudo que incentiva o filho a competir, nós temos que ter cuidado, que estamos ativando esses recursos que justamente o espírito retornou para ser reeducado. Nós tivemos recente uma informação, vamos falar rapidamente, quanto a essa questão da educação que visa essas reflexões profundas. Na Escócia, que ouvimos outro dia, um professor na escola que começou a introduzir nas aulas as virtudes, as crianças. E começou ensinando, com muito alegre, foi ensinando isso. Aí o repórter chegou e perguntou, mas como é que você se sente fazendo isso? Eu notei que as crianças se beneficiariam muito a nível social, elas se tornam mais fraternas, elas se tornam mais solidárias, elas se tornam mais pacientes. E ela começou a entender muito bem. E agora, como foi tão bem e repercutiu, está mexendo até em termos de considerações, que eles estão mexendo em introduzir isso dentro do sistema educacional. Não sei quanto tempo vai levar, mas veja, é assim que as coisas vão avançando. E nós, se aprendemos no Espiritismo, nós sabemos que essas teorias reducionistas, elas vão se modificando com o fator natural de evolução. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, se nós formos pais, expandimos esse saber aos filhos, educamos eles já nessa linha de raciocínio, porque são seres, filhos de Deus, que estão retornando para nós e que nós possamos colaborar com eles para a reestruturação psíquica deles também, através dessa metodologia educativa. Tudo bem até aqui? Temos muito ainda a pensar. Vamos lá. Então, vamos adiante agora para a nossa segunda parte aqui, né? Outra questão que nós vemos ali, que vai ajudar-nos a entender das causas profundas, é o sentimento de indignidade, é o piso emocional das feridas seculares que causam a sensação de inferioridade, abandono e falência. Não se sentindo amadas, almas sem conta não conseguem superar os dramas da rejeição e os tormentos da solidão. Nós sofremos de solidão? Nós conseguimos conviver conosco amorosamente? Ou nós não aguentamos viver sozinhos? Nós nos sentimos rejeitados pelos outros? Então nós vamos aprendendo que nós estamos dentro de um movimento de autorrejeição. Porque quando o espírito aprende a se autovalorizar nos valores reais, a se autoamar pelo caminho da humildade e simplicidade, mesmo que uma outra criatura, um outro ser da humanidade rejeite, nós não nos sentimos rejeitados. Está fazendo sentido? Só nos sentimos rejeitados se nós trazemos processos de autorrejeição, nem que seja inconsciente. Só sofremos de solidão quando nós nos distanciamos do caminho do auto-amor, que é o do caminho de Deus. E aí vai gerando esse sentimento de indignidade, que é muito forte, às vezes, nos psiquismos, a inferioridade, a sensação de abandono. Então fica essa constante medo, insegurança quando estamos em relações que ficam quase meio patológico, medo de ser abandonado, medo que vai ser deixado. Ninguém é de ninguém. Vamos elaborando o nosso psiquismo, trabalhando essa libertação consciencial. Contudo, a felicidade é uma conquista que se faz através da autoeducação de nós mesmos. Buscá-la no exterior é dar prosseguimento a uma postura recheada de decepções e dor. Quanto mais vamos buscar a felicidade real, estamos no caminho dessa perturbação. A felicidade real é um movimento interior do espírito que se conscientiza, que se elege, que é filho de Deus. Nós somos criaturas divinas. Então qualquer aspecto emergente negativo, ele é limitador, ele não condiz com a realidade. Então nós vamos remexendo nisso e avançando na construção dos valores superiores na nossa consciência. Quanto mais amor a quem somos, mais amamos a vida.
o sentido da existência está no ato de percebermos o que significamos na obra paternal. O que significamos na obra de Deus? Nós lembramos que temos um Pai amoroso que nos ama a todos? Às vezes nós interagimos conosco com a vida como se estivéssemos completamente abandonados. E não é assim. Para que não venhamos a tombar nas trevas da ira e do ódio, do orgulho e da crueldade, só conhecemos um tipo de profecia espiritual. Cada criatura deve orar, serenar-se, abençoar os semelhantes, compreender que todos somos necessitados da misericórdia divina e resguardar a si mesmo. Isso são as pílulas da alma para a recuperação do equilíbrio mental e emocional e da cura nossa de eventuais processos que nós estamos trazendo. Orar, porque é necessário desenvolver o psiquismo para as conexões superiores da vida, que vai mexendo no nosso sistema de crença, fazendo atualizações e ressignificações necessárias. Serenar-se, quando estamos dentro dos conflitos psíquicos, nós estamos muito agitados. Essas agitações sempre são oriundos de modelos equivocados que trazemos, que são necessários de serem atendidos. Serenar pela meditação, pela leitura salutar, que nós temos esses recursos dentro do Espiritismo que nos apresenta. Abençoar os semelhantes. Isso requer um posicionamento íntimo, onde que nós falamos de raiva, de ódio, de perseguição, vingança, se eventualmente trazemos isso, tudo isso tem que ser trabalhado. Para que eu, o espírito imortal milejo, mesmo sendo perseguida, vibrar para o bem. E essa estrutura construída com o tempo vai nos trazendo serenidade, paz, equilíbrio mental dentro das nossas estruturas profundas. Mansuetude é uma conquista da criatura que aprendeu a ver uma sequência lógica, uma ordem natural nas ocorrências da vida, percebendo que para tudo há um encadear preparatório para que se possa alcançar definitivamente o bem maior. Centralidade. Então eu não corro fazer o que eu não sou chamado a fazer. Eu sou centrado. A consciência vai aprendendo isso. Tudo tem um preparo quando algo acontece. Quando não acontece assim, a coisa já tem processos em andamento, muita coisa. Eu posso estar totalmente unaware, mas é assim que os processos unfoldam. Então, lucidez consciencial para aprender a discernir quando a vida me chama para atuar e agir e quando ela me pede para silenciar dentro de certos mecanismos e mesmo assim colaborar construtivamente com o equilíbrio interior que nós vamos construindo. A percepção humana é muito limitada em relação ao porvir e o ego predomina nas nossas escolhas. A visão da divindade é muito mais elevada e, portanto, nega o caprichoso desejo de agora. Desenvolve um programa de harmonia sem tramas nem angústias. Caprichos são as nossas tendências do eu menor. A gente quer certas coisas agora, porque somos agitados e não temos paciência. Então, Deus não atende isso. Ele nos traz outros recursos, onde nós mesmos vamos percebendo isso. Onde nos vamos centrar, nos apaziguar, vamos aprender a confiar. Porque quando nós estivermos distante de Deus, não temos confiança, somos inseguros. O próprio Emmanuel nos ensina que a segurança vem de Deus. A segurança vem de Deus justamente porque a consciência se posiciona e aprende, integra e vive as lições naturais da vida. Com isso ela se sente cada vez mais confiante, segura, mais lúcida. Muito cuidado temos que ter com a culpa, porque a culpa está por trás dessas distonias psíquicas. Lembra que as leis de Deus, como mencionamos num dos slides anteriores, estão inscritas em nossa consciência. Nós temos o livre-arbítrio. Toda vez que o espírito usa irresponsavelmente, vai gerar processos de culpas, muitas vezes, que vai acumulando no psiquismo. Isso, se não resolvido a tempo, vai virar crônico nesses quadros. Porque nenhum de nós pode burlar a lei de Deus. Nós podemos egocentricamente estufar o peito e achar que eu tenho direito de fazer o que eu quero. Eu tenho a liberdade, mas ela vai me trazer consequências, né? Que eu terei que reestruturar. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o livre-arbítrio mais adiante, né? E na raiz dos conflitos psicológicos sempre estão unidos o egoísmo com a máscara que tenta disfarçá-los e a culpa defluente da forma de viver e relacionar-se com as demais pessoas e com a vida. Quando nós vamos começar a cultuar a honestidade consciencial, nós podemos assegurar com certeza que nós vamos nos libertar de qualquer processo de culpa. Porque daí nós não vamos mais
alimentar ou reforçar os nossos modelos corruptos de mentir, de denegrir, de perturbar. Nós vamos nos desnudar e nos libertar deles. Este é parte do processo da saúde psíquica. E Joana de Ângeles ensina: reflexionar é curvar-se, olhar para dentro, aprofundar análises dos pensamentos que te ocorrem. Nós todos já sabemos o que nós pensamos diariamente. Nós percebemos, se estamos fazendo essa análise, que estamos conseguindo aprofundar essa análise. Esse aprofundamento é natural para nós expandir a nossa capacidade reflexiva. A capacidade reflexiva é vital para nós entendermos melhor cada vez mais as leis da própria natureza. O que estava organizado de um jeito precisa alterar-se a fim de possibilitar uma nova ordem. Então, se ficamos presos a certos referenciais, nós estamos com esses enquistamentos, como mencionado anteriormente, os bloqueios. A verdade é que todos nós estamos constantemente em processo de atualização, ou ao menos convidados a nos atualizar. A ação do plano espiritual inferior é intensa, fazendo de tudo para impedir o avanço. Enquanto não se estabelece uma nova ordem de sintonia interna conosco, o que não acontece rapidamente requer paciência. Os espíritos obsessores encontram vários acessos ainda para interferir na vida da pessoa. Somos convites à desistência, ao desânimo e ao retrocesso. Então temos que estar atentos, porque esse é o processo gradual que exige esforço nosso. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos o apoio dos benfeitores espirituais que estão conosco, que estão nos inspirando para que nós lembramos a nossa própria proposta reencarnatória que nós assumimos. Porque nenhum de nós retornou à Terra para reforçar as nossas perturbações psíquicas. Todos nós retornamos para tratá-las, para curá-las, para erradicá-las. E nós trazemos esses mecanismos interiores. Só que se nós não nos acolhermos e posicionarmos pelo consciente, os modelos já vividos, eles estão automatizados, eles vão rodando. E é esses que nós necessitamos aprender a estar em domínio e atualizados. A própria saúde mental depende da elaboração de algumas crises vitais. Durante a vida perdemos muitas coisas. Como é que somos nós? Com perdas. Porque quantos conflitos a nível do psiquismo acontecem porque o espírito ainda não aprendeu a lidar com perdas. Agora, as perdas são processos naturais do nosso caminhar evolutivo? Sim ou não? São. Então, se nós não vamos nos treinar, quando as experiências chegam, nós vamos sofrer, e se tivermos um psiquismo frágil, nós podemos nos desestruturar. Porque nós vamos perdendo no sentido assim de entender a mudança de tudo, de todos na nossa vida. Primeiro, em termos de pessoas, ninguém é de ninguém. Então, nós vamos nos conscientizando disso. Então, se estamos com um ser querido, se amanhã depois o espaço dele aqui encerrou, ele vai retornar para a pátria espiritual, nós estamos livres a nível emocional e vibramos harmonicamente. Se algum parceiro ou parceira que está conosco chega para nós e diz: eu sinto, mas eu quero caminhar sem você, então a gente diz: ok, é difícil, mas a gente vai aceitando, porque entende, se isso está acontecendo, é algo para mim, como ser imortal, herdeiro do universo, aprender aqui e agora, nessa experiência tão reduzida, transitória e temporária. Tudo visa a aprendizagem do amor. Aprender a lidar com perdas é fundamental para aprender a amar. O apego fala de egoísmo. Ter saúde mental não é fazer o que se quer, e sim fazer o que se tem que ser feito com o consentimento da consciência. Não é fazer o que alguém está falando. Consentimento da consciência é lucidez. De entendimento, por que eu estou escolhendo fazer que gera bem-estar, que gera saúde integral para mim. Esse despertar da consciência faz parte do processo evolutivo de nós como seres imortais. Aquele a quem temos antipatia é mais afim conosco do que pensamos. Vamos pensar que às vezes nós podemos estar em quadros de distonias mentais muito grandes, mas com muita raiva interior em nossos corações. Quem trabalha com o psiquismo humano sabe disso. Os consultórios psicológicos estão cheios disso, os consultórios médicos também, que são sempre tratados essas questões, né? Quando não simpatizamos com alguém, temos aspectos de sintonia com ele. E eu que pensei que era outro, né? Toda vez que entramos em conflito com determinada pessoa, isso significa que aspectos psicológicos nossos entrarem em frequência com as características
que lhes são próprias. Agora, é necessário coragem para admitir isso. Porque nós nos condicionamos pelo uso do livre-arbítrio irresponsável de culpar os outros pelo que nos acontece. Grande parte não recebemos essa educação e outra parte nós insistimos em ficar nisso. Porque enquanto que eu responsabilizo o outro, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu não preciso me mexer. Eu fico na vitimização. Só há comunicação entre os semelhantes. Se me incomoda é porque tem a ver comigo. Faz eco dentro de mim. Não tem jeito. Se não faz eco dentro de nós, porque não tem mais este registro. Se tem, o problema é nosso e a solução é nossa. É do Espírito. Porque nós nos estruturamos desse jeito e podemos agora nos desestruturar estruturando de um modo diferente. O desenvolvimento das virtudes caminha junto com a aquisição da saúde integral. Nós falamos lá no início, os valores éticos morais estão por trás do nosso equilíbrio biológico. A verdade é que para termos crescimento, precisamos nos movimentar, quebrar nossas estruturas paradas, vencer nossa inércia, sairmos da posição do homem acomodado para o homem acordado, que assume a responsabilidade diante de si da vida. A vida nos convida a despertar. Despertar. Ninguém desperta irresponsavelmente transferindo para o outro fazer isso. Nós despertamos quando assumimos a responsabilidade. Responsabilidade é a autonomia, conforme nós já falamos antes. A autonomia da consciência que escolhe o cumprimento do dever, porque entende o que está fazendo, entende quais são as consequências, entende que faz parte da conquista do auto-amor, na elaboração do equilíbrio psíquico que cada consciência busca. Assumir a responsabilidade pela própria existência é atestado de maturidade. O mais comum é vermos as pessoas querendo pôr a responsabilidade de sua vida sobre os ombros dos outros. Se nós continuarmos com esses paradigmas, nós estamos nos conflitando psiquicamente e poderá resultar em doenças mentais. Porque nós temos os potenciais internos nas mesmas proporções de qualquer desses aspectos que nós falamos de raiva, de ódio, de orgulho, de egoísmo. Não importa que intensidade, a verdade é que nós trazemos também recursos, potências da alma para a superação, desde que nós queremos nos acolher e movimentar, sair do homem acomodado para o homem acordado. E nós vamos nos surpreender quando escolhermos acordar dos valores reais que nós somos capazes de construir e de nos movimentar. A doença, nos ensina Joana de Ângeles, é sempre acidente de percurso, jamais sendo uma realidade, antes é um estado transitório, que pode ser ultrapassado, mesmo quando se apresenta com características expiatórias, já que o ser é eterno, as manifestações orgânicas e mentais dessa ou daquela natureza fazem parte da transitoriedade do mundo da forma. Não se justifica dessa maneira o medo de doenças. Nenhum de nós aqui tem medo de doenças, né? Mas tem muita gente que morre de medo de ter uma doença, que são já perturbações psicológicas, emocionais. A gente está bem, mas morra que vai ter um processo lá na frente. Da onde que vem isso? Do nosso estado harmonizado que não é. Temos que considerar a questão das obsessões, como nós já vimos aqui antes. Se nós já trazemos qualquer aspecto similar, eles chegam, aproximam e expandem aquilo, toma proporções muito elevadas. Confiar na vida. E nós que falamos antes, somos muito mais inconscientes, uma bagagem muito grande inconsciente, não tememos as doenças. Se elas chegam, exatamente como Joana colocou, aprendemos dentro da experiência. Nós não somos as doenças. Nós estamos passando por uma experiência para crescer espiritualmente. E também, se vier, que está oriundo no inconsciente, não adianta nós querer não sentir, porque a desestruturação já ocorreu a nível do perispírito e vai necessitar da catarse do corpo biológico. Então, harmonizamos, colaboramos para que o processo faça fechamento de ciclo energético e nós nos reequilibramos melhor. E, às vezes, até colaboramos que certos processos que levariam mais tempo, levam menos tempo. Saúde mental é imprescindível sem espiritualidade. Equilíbrio e paz solicita o concurso da dimensão espiritual e da reforma íntima do indivíduo. Sem nos reformarmos, sem nos estudarmos, sem aprendermos, nós vamos continuar no egocentrismo. Espiritualidade é o caminho que o espírito escolhe a se desenvolver como filho de Deus. Em qualquer caminho que ele escolhe, mas é buscar este caminho. O tradicional conceito em torno da voz do coração
torna-se uma necessidade de atualização, por ensejar o aprimoramento dos valores éticos. Então, aquela coisa que muitas teorias abrigou, o que você sente e joga para fora, sem medir nada, é isso aqui que nós estamos aprendendo. Nós necessitamos desenvolver limites. Porque como é que vamos equilibrar o desequilibrado em nós se a gente dá uma expansão solta dentro desses processos emocionais perturbados? Eles necessitam ser acolhidos e podados. E com isso nós vamos adquirindo equilíbrio e valores novos. A inteligência, portanto, desenvolvida e cultivada sem o controle das emoções radicadas nos princípios valiosíssimos do amor, torna-se alucinada, exacerbada pelo egoísmo de que se nutre em detrimento das necessidades humanas que se movimentam em toda parte. O conhecimento que abre as janelas da alma para a percepção da realidade, quando não é nutrido pelo sentimento ético, conduz à cegueira da razão, que somente se redireciona para o imediatismo do prazer e do interesse pessoal, com parcial ou total indiferença pelo que sucede em volta. Esses paradigmas, meus irmãos, eles estão sempre na causa profunda da consciência, que eventualmente na periferia aparece a doença mental. Nenhum de nós sofre de doenças mentais quando nós elegemos viver as leis de Deus. Sempre são resultantes dessas escolhas que nós podemos modificar no nosso histórico. Ninguém consegue viver em equilíbrio sem um projeto de existência alicerçado na afetividade, o que implica dizer que ninguém logra realizar-se durante a vida física sem um objetivo psicológico superior. A afetividade não necessariamente estamos falando que tem que estar em parceria, não é isso que Joana disse, mas um relacionamento onde nós estamos envolvidos dentro de uma proposta superior, que nós estamos expandindo a nossa capacidade de doar, expandindo a nossa inteligência emocional dentro dos referenciais superiores. Sem dúvida, a inteligência é responsável pela grande horizontal das conquistas humanas, mas o sentimento é a grande vertical de direção a Deus. Nós necessitamos do intelectual, mas se está desconectado somente, nós somos frios e nossa visão da realidade é distorcida, parcial e limitada. Como vamos ver? A questão da mediunidade, como falamos inicialmente, que nós temos dentro da teoria do Espiritismo, ela ajuda a entender muitas questões ali nossas, como por exemplo, nós somos seres imortais, que temos um programa reencarnatório assumido, que se for dentro da mediunidade sensível, são tarefas específicas que normalmente a consciência vem para fazer. E aprendemos com muitos companheiros, às vezes, quando nós não damos evasão a este processo ascensional crescente da consciência, então vai acontecendo coisas assim. Existe uma reação psicológica à educação da mediunidade, em razão de as pessoas não desejarem assumir responsabilidades, especialmente em torno da renovação moral e da transformação dos hábitos infelizes. Muitas vezes nós fizemos acordos no plano espiritual, visando a nossa saúde integral. Quando chegamos aqui, somos deparados com mudanças paradigmáticas e os hábitos do homem velho estão muito intensos e nos resistimos. Só que muitas vezes pode acontecer quadros como consequência desse uso do livre-arbítrio. Por exemplo, enfermidades dilaceradoras físicas, emocionais e mentais. Nós vamos aprender, inclusive, quem estuda as questões, às vezes, se nós, eu acho que nos livros de André Luiz, que também somos lembrados, se fôssemos nos hospícios ou nas alas psiquiátricas e trabalhássemos as questões da mediunidade desequilibrada, muitos dos nossos irmãos em humanidades estariam alta. Então isso retrata que se nós não cuidarmos do nosso psiquismo devidamente, que é a nossa transformação psíquica interior, nós vamos nos tornar alvos, devido aos desequilíbrios que trazemos, antenas muito fáceis dessa interação desequilibrada que poderá afetar o nosso quadro biológico. Sempre quando chega no nível do biológico é porque a desestruturação já veio acontecendo bastante tempo. Lembramos, coisas graves no nível biológico, a desestruturação nunca acontece de uma hora para outra. Isso foi acontecendo a nível do perispírito e nós não atentos, aquilo vai aguar uma hora para o campo biológico. A missão pessoal está relacionada com as respostas a essas três questões, que são: por que existo? Será que essa pergunta é interessante para nosso equilíbrio psíquico? Existimos no mundo para desenvolver os nossos potenciais como seres essenciais que somos por meio do alto do amor. Esse é o objetivo nosso. Não é de brigar, não é de nada desses mecanismos egocêntricos, é de aprender.
Por que existo? Nós sabemos responder essa pergunta. Por que eu existo? Vivemos para cumprir com os nossos papéis na criação de um mundo melhor para todos, tendo como base de tudo o amor. Quando vivemos egoisticamente, nós adoecemos, é uma questão de tempo. Quando desenvolvemos o altruísmo, quanto mais doamos a vida, mais recebemos, mais nos curamos e mais fortalecidos nos encontramos. Como existo? A existência de todos nós deve estar pautada na ética do amor. Na ética do amor. Não é nos referenciais de desamor, aqueles que adoecem, mas é na ética do amor. A proposta da inteligência emocional é fazer com que as pessoas aprendam a lidar com as suas emoções antes que elas gerem problemas. Fazer com que elas sejam fonte de saúde e não de doenças. Quando nós aprendemos a lidar com nossas emoções, nós vamos nos tornando saudáveis. Mesmo dessas negativas que emergem, porque vai havendo uma reestruturação do campo energético. Se nós não atendermos, as nossas emoções vão estar por trás dos desequilíbrios transitoriamente, porque todo quadro que se aparece, que se mostra, que se evidencia, ele é transitório. É transitório porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos progredir, vamos evoluir. A proposta que o Espiritismo faz, que nós não sofremos necessariamente, que nós usamos o livre-arbítrio para fazer escolhas mais assertivas, diminuindo esses quadros que nós podemos, né? E mesmo quando passamos por quadros de doenças, sejam psíquicas ou outras corporais, quando nós trabalhamos a harmonização da consciência em concordância com a consciência cósmica, nós passamos pela experiência mais resignados e mais pacificados. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos, nos ensina Emmanuel. Esses estados mórbidos que nós viemos falando antes, eles são estados que necessitam ser movimentados. E isso a alopatia não vai nos ajudar. Se bem que nós gostaríamos de dar uma pílulazinha e já estar ótimos, né? Mas a lei de Deus, ela é diferente. Ela apresenta outra farmácia, ela apresenta outra medicação, que é o cultivo das virtudes, do valor real e a consciência se treinar para exercitar a vontade de Deus. Emmanuel ainda ensina, se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade. Queremos ter vida mais longa? Olha a receita. Porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão, à loucura, à enfermidade. Então, nós temos receitas ali trazidas do plano espiritual. Não há cura para as nossas doenças da alma, quando nossa alma não se rende ao positivo de recuperar a si mesmo, porque ninguém pode transgredir a nossa consciência. Mecanismos renovadores, curadores que são ofertados a nós, sempre tiver e sempre haverá, mas é necessário a nossa participação. Esforço para que nós vamos dar continuidade às nossas propostas interiores. Não quando nós começamos um pouquinho e parar. Para esforçar e continuar é necessário desenvolver a disciplina e a perseverança, que são outras virtudes que nós ainda estamos carentes e podemos começar. Não importa quantas vezes começamos e paramos, recomeçamos de novo. Persistimos em continuar e cultuar os valores de equilíbrio interior para que nós vamos aumentando nossa capacidade de nos perdoar, perdoar os outros, aumentar a capacidade de nos auto-amar a partir do self para poder estender essa relação para os outros. E a primeira movimentação daquele em direção ao perdão é o desejo sincero de mergulhar no mundo íntimo. Nenhum de nós consegue fazer o perdão verdadeiro se nós estamos com as máscaras egocêntricas. Essas nós vamos ter que, com esforço, continuar com a oração, com a vontade sincera de hoje querermos ser melhor do que fomos ontem e verdadeiramente fazendo esforços, nós vamos conseguir. Só que sem desarmar o ego, nós continuamos reativos e doentes e expandindo isso. A parte sofrida do nosso ser é como um próximo mais próximo, aguardando no nosso íntimo ser identificado, tratado e qualificado. Nós já sabemos qual é a parte mais sofrida do nosso ser. Agora achamos interessante, Jung, ele coloca uma coisa muito interessante. A parte mais sofrida do nosso ser. Às vezes nós achamos qual é do outro, mas será que sabemos qual é a nossa? Olha o que Jung diz. Que eu faça um mendigo sentar-me à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude.
O que eu faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou inimigo que é necessário amar? O que acontece quando descobrimos isso? Cura das doenças mentais é necessário ir de encontro à profundidade das causas, para que nós vamos aprender a resgatar o que colocamos, essas partes ou parte sofrida que nós trazemos. E todos nós podemos. Perdão é caminho de crescimento para aqueles que necessitam aprender a amar um pouco mais. Todos nós estamos na escola da terra para aprender a amar, uns mais, outros menos. Quem já se exercitou mais no cultivo do perdão, da sinceridade, da humildade em outras eras ou nessa era, tem menos isso, mas ainda tem, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, retratando o nosso nível evolutivo até aqui conquistado. Então, todos nós ainda necessitamos. Perdão e compromisso com a própria consciência a fim de alcançar paz interior. Nenhum de nós consegue alcançar paz de consciência sem caminhar pelo caminho do perdão. Porque nós ainda não estamos no nível evolutivo suficiente maduro que nós já amamos para não precisar mais perdoar. Nós estamos nos treinando para chegar futuramente nesses patamares. A culpa e a mágoa são as duas faces que se contrapõem ao perdão. Então, se temos dificuldade de perdoar, o que está ao nódulo e pistamento é a culpa e a mágoa que necessita ser revisada. Se temos por acaso isso e temos dificuldade, estudamos mais sobre essas questões das limitações nossas. Estudando também nos facilita entender. Remorso é a agressividade dirigida a si mesmo, o rancor ao outro. O remorso é para mim, o rancor é o ressentimento em direção ao outro. O remorso fala de uma transgressão à lei divina, observada quando se age em prejuízo do próximo de algo, gerando desarmonia para fora de si, com igual reflexo para a própria consciência. Tudo que eu faço lá, reflete cá. A primeira pessoa relacional, o primeiro a ser acionado é a própria consciência. Né? Para a culpabilidade e o ressentimento, o remédio, o auto-perdão e o auto-perdão. Novamente temos ali a farmácia a nível do cultivo dos valores do céu, as virtudes. Né? Todas as questões menores que nós trazemos, nós temos instâncias que estão aguardando, ou potências no nosso psiquismo, que estão aguardando-nos a nos ativar. Tudo só depende de nós. É trabalho de autorreconciliação, de auto-amor. Quando cada consciência, cada espírito se elege. A proposta que a vida oferta é aqui, agora, para nós nos escolhermos aí adiante. Não é possível a cura total, impossível, no momento, mas é possível avançar, se equilibrando. O orgulho reflete egoicamente a insegurança, a baixa estima, a desvalorização, a fragilidade de que a pessoa se vê possuída. O egoísmo produz a carência de que a alma se encontra. Quando nós somos egoístas nessa carência, nós nos tornamos altamente exigentes, que os outros nos satisfaçam desses vazios conscienciais que nós construímos, que só nós podemos preencher via o perdão e via a conquista do amor. Neste permanente ir e vir, surgem os impasses entre o ego, representando a personalidade humana de cada encarnação e a sua essência espiritual, manifestada como uma chama clara, uma centelha etérea. É comum a luta entre o humano e o espiritual, comum, nós estamos aprendendo, entre o ego e a centelha etérea, personalidade e dimensão transcendente, o passageiro e o eterno. Caso o ego se feche ao Cristo interno, o ser se fragmenta. É ali onde que começam as desestruturações psíquicas, que às vezes certos tratamentos têm dificuldade de lidar, porque abre o material do inconsciente que vem para a consciência desestruturada, fragilizada, não consegue processar isso. Né? Quando o eu humano domina a cena do palco da vida, comandando o script existencial, surge o egocentramento, em detrimento do Cristo. É interessante a palavra, em detrimento do Cristo-centramento. Toda vez que nós nos afastamos da proposta do Cristo, nós estamos enclausurados no ego, adoecidos e adoecendo. Toda vez que nós percebemos este movimento, escolhemos nos posicionar dentro do movimento de ir em encontro das mensagens libertadoras que o Espiritismo trata como extensão do médico dos médicos das almas, que é Jesus,
nós vamos trazendo essa centralidade equilibrada e mais saudável. Nessa circunstância, manifestam-se os subprodutos do ego, que é a egolatria, egotismo, egoísmo e orgulho. Tudo isso sempre desconectado do eu profundo. E aqui nós temos outras referências que nos ajudem a ver. Quanto mais nós estamos próximos do eu menor, mais nós somos melindrados, mais nós somos reativos, menos nós temos abertura flexível de nos ajustar, de nos acomodar, mais nós somos 880. E isto gera desestruturações no nosso psiquismo. Podemos sempre estar trabalhando isso. O egoísmo assenta-se na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Isso aqui é a ser conquistado por todos nós. Quando nós nos centramos no self e vamos buscando, nós vamos nos modificando dentro dessas defesas interiores que nós trazemos, que são valores irreais perante a existência do espírito imortal. Chega sempre um instante evolutivo que o espírito deve escolher se serve a Deus ou ao mamão, nos caminhos da vida, elegendo a sua felicidade essencial. São aqueles momentos preciosos que a vida requisita que o espírito demonstre e conquiste os valores morais perante a ameaça de violência da multidão de seus desejos e apegos animais. É um instante da travessia, da redefinição de rumos e metas, para todos nós. Já pode ter chegado, vai chegar de novo, temos que estar lúcidos para não deixar passar o momento, para engajar em nós e nos posicionar e fazer. A culpa é a constatação da responsabilidade. É interessante como nós funcionamos. Às vezes nós culpamos os outros, mas ali nós já estamos evidenciando a nossa responsabilidade pela própria resposta emocional que vem de dentro de nós. Sempre dentro dessa ligação que nós trazemos as leis de Deus. Quando agimos em desacordo, vai já se manifestar isso. Vamos avançar um pouquinho devido ao nosso tempo. Sem perdão não há cura real e duradoura, nem do corpo nem da alma. As feridas da alma só se curam perante a medicação do amor. Todo o resto é paliativo. Vale a pena refletir sobre isso. Nós estamos dentro da terra, do Hospital Terra, em tratamento ostensivo, para trabalharmos essas questões. Vamos fazer uso da medicina, se necessário, fazer uso das diferentes terapêuticas que a vida oferece como extensão do plano divino, mas sempre lembrando que somente a cura real, ela é via o cultivo e a vivência do amor. A mentalidade ainda não conseguiu aprender o mecanismo de suas leis. É que os estudiosos, como nós mencionamos outros, ainda está faltando isso vir. Pouco a pouco, nós já temos essas informações dentro do olhar do espírito imortal. Nessas questões da doença, todos nós podemos modificar. Aqui Emmanuel fala novamente que a doença incurável traz consigo profundos benefícios. As palavras de Emmanuel normalmente são bastante profundas, bastante firmes para nos alertar do que nós estamos fazendo e que nós podemos fazer. Lembrar sempre, nada de culpa quando nós olhamos para o nosso pretérito. Nós somos criaturas em evolução, certamente que nos equivocamos e aqui que estamos sendo convidados a fazer diferente, mas refletir com responsabilidade, deixar ou modificar, para não conduzir nossas experiências com frivolidade, e sim com mais responsabilidade. Com isso nós vamos angariando os valores reais que nos vão curando. A ansiedade tem causas espirituais muito profundas, que surgem do afastamento do ser essencial. Esse distanciamento produz uma fissão do eixo ego-self que vai se intensificando cada vez mais, pois o espírito afasta-se das leis de Deus, leis divinas, discordando delas de uma forma explícita ou implícita. Nenhum de nós sofre das ansiedades crônicas porque nós estamos amando. Nenhum de nós sofre porque nós amamos ou porque nós convivemos fraternalmente, porque nós fomos meio tiranos. Então nós vamos aprender, ele diz explícito ou implícito. Como é que será isso? Como é que será que acontece essa desconfiança? Na explícita, a pessoa não crê em Deus, dizendo ateia, negando a sua consciência. Lembrando que todos nós fomos criados por Deus. Na implícita, a pessoa diz que crê em Deus, mas não raciocina, nem reflete, nem sente o significado de suas leis e sua vida, mantendo-se em um estado de superficialidade. São esses quadros que nós ainda muito podemos estar nos encontrando. Para isso, lembrar que o Evangelho é o código de paz e felicidade que precisamos substancializar em nossa vida. Se nós não vamos fazendo isso,
nós vamos, às vezes, permitindo que o nosso material inconsciente de outras existências, onde que falamos já da tirania que nós vivemos, esses quadros vão estar se manifestando aqui de novo. Que aquilo chega à nossa consciência, isso é saudável, desde que nós não vamos vivenciar, nós vamos reestruturar. E prosseguindo ali adiante um pouco, que a doutrina espírita exatamente vem para auxiliar o ser a fazer contato com sua porção e herança divina. O Espiritismo, em essência, é um modelo de libertação consciencial que constantemente vem nos convidar a entender a nossa paternidade divina, que todos nós estamos inseridos, e com isso ampliando as nossas próprias potências internas e nos curando em profundidade. Nos profundos códigos do psiquismo do espírito regem as engrenagens que o atraem para situações que lhe servem de instrumento para a reparação das atitudes irresponsáveis e lhe pedem a todo instante responsabilidade nas atitudes de hoje. A lei de causa e efeito é inflexível, nos ensina o Espírito Honório, mas o maior de todas as leis, que é a de amor, justiça e caridade, se faz lei presente no íntimo do espírito imortal, que se flexibiliza no cumprimento dessas leis e redireciona os efeitos por ter se tornado a própria causa de libertação na consciência. O Espiritismo oferece não apenas a compreensão da imortalidade da alma, mas a mortalidade da dor e do sofrimento, podendo o espírito se libertar das causas ao mesmo tempo que retifica os efeitos. Aprenda a lidar com as pessoas que lhe tirem a paciência, pois elas podem lhe ensinar grandes lições. Se elas conseguem alterar seu estado emocional, isso mostra que algo em você ainda não foi resolvido. Sua paciência é o uso de seu tempo para a execução do que lhe compete. Dever consciencial traz paz. Vamos adiante aqui a alma. O momento presente é um convite para os grandes feitos da alma, capazes de mudar a história do próprio ser e modificar a sua geografia moral. Nós iniciamos a fala com a conquista dos valores morais. Regido pelas leis do universo, o espírito imortal adentra no patamar do conhecimento e livre-arbítrio somente quando superou os mais arraigados hábitos condicionados. Para o pleno funcionamento do livre-arbítrio, é necessário que a capacidade de discernimento esteja em profunda integração com as leis divinas naturais e que o indivíduo não mais esteja se espelhando nos parâmetros conceptuais das referências meramente humanas, mas com os olhos no funcionamento das leis divinas no coração humano, para que conseguimos entender um pouco melhor o que quer dizer que todos nós estamos conectados com Deus e as leis divinas nos remetem à vivência do sentimento do dever, e a vivência do sentimento do cumprimento do dever é um exercício que a consciência se elege como livre-arbítrio a viver o amor. Quanto mais nós vamos caminhando nessa direção, mais nós vamos nos harmonizando com as próprias leis divinas, que o ser consciencial adquire, portanto, autonomia sobre si mesmo, à medida que o seu amor ao cumprimento dos deveres cresce e se desenvolve, ganhando discernimento para arbitrar sobre sua vida com base nas leis de justiça, amor e caridade. Quando nós vamos buscando, através do autoconhecimento, escolhendo fazer uso do livre-arbítrio dentro de um olhar maduro do espírito, nós vamos então aprendendo a viver os nossos deveres conscienciais, que é diferente para cada um de nós, dentro da proposta reencarnatória, com amor, sendo assim cooperadores com o Criador, harmonizando-nos dentro dessa metodologia educativa que a vida oferece a todos nós. Então, com isso, nós vamos abrir para uns momentos. Se ficou alguma dúvida, se alguém gostaria de perguntar algo dessa segunda parte. Se ficou alguma dúvida, ou que eu gostaria de expandir e esclarecer. Como é que essa segunda parte chegou para nós? Ideias? No começo tu falou da solidão, da que a gente sente, né? E também da rejeição que a gente sente do outro, né? Que na verdade está dentro da gente, né? Então eu posso colocar o ciúme, a inveja, porque quem tu falou, né? Na verdade a gente está se afastando de Deus, né? E por isso que vem
essas coisas, né, que... Eu poderia dizer assim, o ciúme, tudo isso que nós falamos, ciúme, inveja, a rejeição, medo da solidão, insegurança, todos esses quadros outros que nós mencionamos, eles todos são evidências do nosso afastamento de Deus, através do nosso evoluir. Eu falo isso por mim, porque eu já passei por isso, né? E eu vi que era isso mesmo. Só acontece quando a gente se afasta de Deus e se afasta da gente mesma, né? Então, aí que vem os desequilíbrios. Exato. É porque a gente se afasta de nós, isso é um processo que normalmente acontece inconscientemente. Porque a nossa própria educação também não favorece isso, né, muito, né? Nós damos as costas a nós mesmos. Exato. Quando nós nos afastamos de Deus, nós fazemos isso, porque nós já temos as leis de Deus na consciência. Mas se devido à rebeldia, à recusa de todo esse movimento libertador, eu me distancio de mim. Aí vai chegar um momento no meu existir, numas existências, que eu vou sofrer de solidão. Porque eu fico órfão da paternidade divina. Até que eu vou me reconectando gradualmente, que eu me sinto pertencente novamente a Deus. Sim, está correto. Mais alguém? Pode-se dizer que esse distanciamento de Deus cria um vazio, esse vazio existencial, que consequentemente pode gerar uma doença mental? Pode, porque aquilo pode chegar a ser tão desestruturador, porque num dos slides nós mencionamos que não existe equilíbrio psíquico sem um projeto psicológico superior. Então, se eu me afasto de qualquer referência que me promova como ser espiritual que eu sou, consequentemente eu estou distante de qualquer proposta que vem do Criador. Isso, o vazio existencial é um desses, porque daí eu vou buscando outros valores, outras referências, que eu temporariamente possa ter necessidade, ou que eu já tive, hoje reforço. Então, o distanciamento vai ficando buraco, que nós mencionamos, o vazio, como certas pessoas falam. E aí, muito egocentrismo, quando às vezes, dentro de propostas terapêuticas que se vai mostrando, nós percebemos as resistências muito grandes, que é justamente essa rebeldia que nós fomos desenvolvendo, não queríamos saber disso. Fomos movimentando nesse modelo meio corrupto interno, se vamos dizer. Isso pode ser reforçado pela minha criação, né? Na verdade, uma tendência que eu trago já de outras vidas, e isso pode ser reforçado pela minha criação, que causa, na verdade, faz esse trauma de ser mais e mais exacerbado. Ele pode. Se isso acontecer, sempre lembramos nós, se nós passamos por esse nível de educação com os pais, que pode acontecer em qualquer dessas áreas, a rejeição pode ser reforçada pela própria educação, porque se eu trago isso que eu me rejeitei lá atrás por milênios, não cuidei de mim, não desenvolvi autorrespeito, auto-amor, esses quadros todos que retratam os valores reais do espírito, se eu estou dentro de uma família, de uma mãe que está sempre me botando para baixo, me rejeitando, aquilo vai ser expandido, todos esses valores. Só que, mesmo que isso aconteça depois como adulto, nós podemos agora cuidar de nós e transcender todos esses limites que nós estamos trazendo, seja de outras existências, ou seja dessa existência. Essa é a proposta que o Espiritismo nos faz. Mais alguém? Você falou também sobre, às vezes a vida exige um pouco mais de você, e às vezes pede que você, né, vai um pouquinho mais devagar. Agora, o que isso tem a ver com preguiça? O devagar logo remeteu a preguiça, né? Não era isso a intenção nenhuma que eu falei, viu? O devagar que eu estava falando aqui, o preguiça eu acho que vai me deixar sentada, né? Cheio de excuse, não posso, né? A preguiça está ligada com a inércia, com a procrastinação, que são tudo mecanismos evasivos de responsabilidade, manifestando a irresponsabilidade da consciência perante o Criador. Porque o tempo é precioso. O que eu quis dizer naquela hora foi que a vida apresenta cenários, às vezes, por nossa imaturidade, às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. Se eu vou colocar no português simples. Isso que está errado no meu psiquismo devido à minha imaturidade e infantilidade. Nós apresentamos um dos slides, foi de propósito. Quantas coisas, certas coisas acontecem, existe todo um programa, uma movimentação. Nós, quando vamos amadurecendo, a gente está mais centrado, em vez de agitado, já vou logo lá, né? Já vou logo fazer. E pode não ser que isso seja melhor. Então, quem está mais maduro, está mais centrado, porque está mais maduro psiquicamente e emocionalmente, porque a verdade não se aprende somente
pela dimensão, aqui já foi, pela dimensão racional. A verdade, leia depois, tem uns slides que eu passei devagarinho, leiam quem quiser. Mas a verdade, nós vamos aprender a decodificar ela pelo desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Se essa não foi desenvolvida, como eu vou perceber os fatos, as experiências, muitas vezes pode ser distorcido e eu posso perturbar quando eu deveria estar ajudando. Faz sentido? Então, era nesse sentido, não no sentido de preguiça. Né? Mais alguém? Se não, com isso agora, então, estamos chegando no final do seminário que vamos